Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Joias da Espiritualidade. Antes de eu falar do conteúdo, gente, peço a vocês, dê um like, ative o sininho, se inscrevam, pessoal, façam comentários e dê sugestões. Legal? Agradeço muito mesmo de coração, tá, gente? Então, o conteúdo de hoje, pessoal, ele é sobre, assim, sobre pessoas, tá? Que querem porque querem saber o que aconteceu em suas vidas passadas, tá? Reencarnações passadas, tá? E as pessoas não têm noção que, às vezes, a curiosidade, né? A curiosidade, ela... É bom ter curiosidade, mas tem vezes que a curiosidade tem aquele velho ditado, a curiosidade mata, né? É o jeito que é dito ditado, né, gente? Por que as pessoas têm, uma boa parte das pessoas tem essa curiosidade, querer saber de vidas passadas, ai, o que eu fui, o que eu fiz, fui bom, fui ruim, às vezes o que me parece, gente, assim, que as pessoas querem saber se elas já foram uma rainha, um rei, o que um artista famoso, sabe? Uma celebridade, tá? Um mago, uma bruxa até. Pessoas que se destacam na sociedade, tá? Sempre existiram essas pessoas e sempre vão existir, tá? Em qualquer área, política, no ocultismo, no mundo artístico, assim por diante, pessoas que se destacam, tá? As pessoas querem saber, óbvio, se já foram isso, tá? Mas nem sempre é assim, né, gente? Eu sei de histórias de pessoas que foram averiguar, né? Foram em uma casa espírita ou até uma casa de umbanda, no caso, tá? Uma casa que vem entidades ali, tá? De entidades ciganas, preto velho, Exu, Pombagira e assim por diante. E essas entidades, uma vez que outra, lá para alguém, né, a entidade, ela fala da vida passada da pessoa. Tá? Daí, o que acontece? Tá? Tem pessoas que ficam muito tristes, tá? Por saberem que fizeram muito mal, ou que sofreram demais, tá? Tipo o quê? Abuso da pior espécie, tá? O... Detalhes, tá? Não muito agradáveis, nada agradáveis, vamos falar mais correto, tá? Eu sei de uma senhora, eu não conheço ela pessoalmente, foi um comentário de um rapaz
que faz muitos e muitos anos que eu não vejo ele. Ele, pelo que eu saiba, ele era espírita naquela época. Não sei se continua sendo, tá? Mas ele gostava muito de espiritismo e de outras crenças, tá? Culturas diferentes e tudo. Ele era bem interessado nesses assuntos. Daí ele comentou sobre uma senhora que foi fazer uma regressão, tá? E essa senhora, ela ficou perturbada, ele falou. Vamos dizer assim, transtornada, sabe, gente? Eu vou dizer bem em português, ela ficou louca. Foi o que ele falou. Eu não conheço ela, não faço ideia. Por quê? Porque teve uma das vidas dela ali que ela foi ver. Eu acho que não foi a única, tá? Se ela ficou mesmo transtornada, eu prefiro essa palavra, tá? Eu acho que ela viu mais de uma vida passada que ela não gostou do que viu, tá? Ela descobriu que ela foi um carrasco, tá? Um carrasco daqueles carrasco que gostava do que estava fazendo, tá? Porque se sabe que tem carrascos, tá? Naquela época e até hoje, pessoas que, né, fazem maldade, ganham a vida fazendo isso, fazem isso só porque é um ganha-pão, tá? Teve carrascos, mas teve aqueles que gostavam, que tinham prazer de, assim, eram sádicos mesmo, tá? Tipo, o útil ao agradável, como se diz, né? E pelo visto ela era do tipo que uniu o útil ao agradável, tá? Ela descobriu isso e ela ficou transtornada, porque nessa vida dela, ela não é assim. Ela é bem ao contrário, tá? E ela não aceitou de maneira nenhuma, tá? Daí, o que acontece, gente? É o seguinte, por que as pessoas querem saber o que aconteceu lá na sua vida passada? É só curiosidade? Tem vezes que é. Eu já tive esse tipo de curiosidade também. Eu também já fiz regressão, tá? E aconteceu a mesma coisa. Óbvio que eu não fiquei transtornada, mas eu fiquei chateada, não gostei, tá? Eu não gostei, tá? De algumas vidas que eu vi, tá? Foi chato. Só que daí é o seguinte, o que eu fiz pra, tipo, relevar isso? Eu pensei assim, quer saber de uma coisa? O que eu fiz em outras vidas, hoje em dia, tá? Assim, tá cessado aquilo ali. Eu fiz, mas eu evoluí, tá? Uma coisa que eu notei de bom, que eu evoluí. Óbvio que eu tenho que evoluir mais ainda. Eu ainda não tô assim, vamos dizer, no estágio superior, de maneira nenhuma, tá? Não estou a esse ponto, tá? Vai demorar, tá? Mas eu evoluí,
tá, gente? É isso que eu comecei a observar, tá? Assim, observar com, assim, raciocínio, tá? Com sabedoria, tudo. Assim, deixando meu ego de lado, não me achando melhor que os outros, porque eu evoluí, tá? Evoluí, mas não 100%. Ainda eu tenho algumas dívidas a pagar, com certeza, tá? Mas evoluí, isso é que conta, tá? Então é óbvio que eu não tô assim, não fiquei transtornada nem nada, não entrei em depressão por causa disso, tá? Mas agora, pessoas como essa senhora, é muito perigoso, gente, querer saber de vidas passadas. É perigosíssimo, tá? Gente, não é brincadeira, tá? Quer saber? Ok. Só que é o seguinte, se prepara, porque tu não sabe, na verdade, o que tu foi em outras vidas, o que tu fez, tu não sabe, tu não tem ideia, tá? Não tem ideia. Tu não sabe o que tu foi do teu pai, o que tu foi da tua mãe, tá? Se teu pai foi teu inimigo ou a tua mãe foi tua inimiga, teus irmãos, assim por diante. Isso é muito delicado, gente, tá? É muito delicado, não é brincadeira, tá? Pessoal, tem que se preparar, porque assim, nem tudo é flores, tá? Tá? Rosas, pode ser rosa, só que toda rosa tem espinhos, tá? Uma linda rosa, ela tem espinhos, tá, gente? Então, assim, nada é perfeito, tá? Infelizmente, digo assim, né? Então, tem que tomar muito cuidado, tá? Em querer ver vida passada. Tu tem um marido teu que é um ótimo marido hoje em dia, aquele marido assim que toda mulher gostaria de ter, que tem mulheres que vê que ele é um ótimo homem e que dá em cima dele que tu sabe. Daí tu vai ver lá em vidas passadas entre teu marido, de repente teu marido te maltratava naquela vida passada. E aí como é que fica? Tá? Daí tu vai deixar o que passou lá para trás tomar conta do agora, tá? Por isso que eu falo, é delicado isso aí. Às vezes a gente descobre coisas que não são nada agradáveis, pessoal. Nada agradáveis, tá? Tá bom, gente? Né? Então é muito delicado isso, tá? Assim, eu uma vez comigo mesmo aconteceu uma entidade me falar que a minha mãe é o meu karma. Eu fiquei meio curiosa, até, mas por que ela é o meu karma, tá? Daí essa entidade disse para mim, não, daí a entidade falou de uma maneira para mim não ficar muito chateada, tá? Mas daí assim, que eu penso assim dessa maneira, se é para falar algo, fala por inteiro, não fica, né? Mas essa entidade, ela é meia, ela se cuida muito para falar, tem que falar para as pessoas que vão lá no local que ela aparece, tá? E ela me falou,
tu foi um pouco cruel. Eu, né, óbvio que eu comentei com essa entidade, né, assim, não, um pouco cruel, não. Ou fui cruel ou não fui. Então, eu fui uma pessoa cruel numa vida passada, tá? Qual delas? Não sei. Pode ser em todas, de repente agora eu já não sou tão cruel. Sei, tá? É pra ver, gente, é confuso isso aí. Não sei se a entidade falou dessa vida que ele comentou, minha, ou de outras também que eu fui cruel, tá? Tá, fui cruel. Tá, e o que tem a ver? Daí sim, como tu foi uma pessoa cruel na tua outra vida, a tua mãe, tu é filha da tua mãe, dessa pessoa tua mãe. Tá. Daí, gente, é o seguinte, sabe o que eu fiz? Eu bem assim, quer saber de uma coisa? Eu não vou perguntar mais nada. Eu fui bem, assim, racional nesse ponto. Eu não quero saber mais nada. Eu até desconfio o que pode ter acontecido, tá? Pra eu ter a minha mãe, que é um karma meu. Quer dizer, de repente ela foi minha inimiga ou foi uma serviçal minha, tá? Em alguma vida passada, não sei qual delas. Algo assim eu imaginei, então deixa por aí que eu não quero saber. Eu pensei, eu não falei pra entidade, eu pensei, vou deixar assim, isso é passado. O que aconteceu lá atrás, em outras vidas, com eu e a minha mãe, nós duas, que eu até meio que desconfio pela maneira que a entidade falou, eu não quero que interfira nessa minha vida. Foi assim que eu pensei. Então eu não perguntei mais nada. Não me convém perguntar. Por quê, pessoal? Porque se eu vou ficar ali fazendo perguntas e perguntas, a entidade ela pode me falar de coisas que eu não vou gostar, que eu posso ficar com remorso, tá? E assim, ficar com pena da minha mãe, tá? Por algo que aconteceu lá atrás, que não aconteceu agora. Então, assim, tem que viver o presente para ter um futuro melhor. Entenderam o que eu falei? Então, assim, pessoal, em vez de ficarem preocupados em querer saber o que fez em vidas passadas, pessoal, procurem melhorar como ser humano, trabalhar a espiritualidade de vocês, alimentar a espiritualidade, tá? A não ser que tenha um motivo bem forte para isso, para entender o porquê. No caso, tem aquele grave problema de saúde que tu nasceu, ou depressão, tá? Que muita gente faz a viagem, a regressão, né? Para ver porque é depressivo desde que nasceu. A pessoa tem depressão, por incrível que pareça, e a pessoa não sabe por quê. E toma remédio e faz tratamento e aquilo não, tá? O porquê que a pessoa é revoltada, nasce revoltada, o porquê, tá? Eu vou, tá? Porquê disso? Tá? Que a pessoa nasce revoltada, o espírito em vida carnal, o ser humano ele nasce revoltado às vezes, tá? Gente, que eu sei história,
de alguém que nasceu revoltado, agressivo, tá? E que é muito agressivo com o pai, tá? Por algo que foi feito não por ele próprio, até, mas pela mãe, que era para ser a mãe. Vocês me entenderam? É, assim, dizer assim, ela foi abortada. Essa pessoa lá, a mãe não deixou a gravidez ir em frente, não deixou a criança nascer. Ah, né? Interrompeu, né, ali. Então esse espírito ficou muito revoltado, tá? Depois que nasceu, anos depois, bem depois. E esse espírito em vida, ele descarrega a raiva dele, tudo, a revolta dele no pai, tá? No pai. Agora, né, para ver como é que são as coisas, tá? Ah, essa pessoa sabe? Não, essa pessoa não sabe disso que aconteceu, tá? Não sabe, tá? Um dia pode saber, mas será num dia que ela tem que ter maturidade para entender isso, tá? Por isso que eu falo, gente, toma cuidado em querer fazer regressão, tá? Muito cuidado. Tem gente que faz regressão e descobre que foi escravo, tá? E que sofreu muito, que foi torturado em vida passada, que sofreu abuso em vida passada, mas abuso daqueles bem sádicos mesmo, tá? Que vivia sofrendo maus tratos da mãe, do pai, ou dos irmãos até tudo, que, sim, coisas horríveis, tá, gente? E a pessoa depois entra em depressão, fica transtornada, tá? Tudo, tá? Gente, se é para fazer, tem que ser um motivo muito forte para isso, tem que estar preparado para para esperar, para aceitar o que vai vir ali, o que tu vai ver, tá? Eu já fiz dessa. Essa da minha mãe foi uma entidade. Tem uma que eu fiz, tá? Eu vou falar para vocês até o que eu vi nessa regressão. E foi muito chato. A partir daí eu não quis fazer mais. É para ver como mexe com a mente da pessoa. Mexe muito. A gente tem que ter uma maturidade e um preparo muito grande para isso, pessoal. Tipo assim, eu tive uma vida passada que eu sofria maus tratos da minha mãe e meu pai, tá, gente? Depois, na minha infância, aquela coisa, nessa vida passada, né? Depois de adulta, foi tudo bem, tive um ótimo marido e tal, isso que é aquilo. Só que mesmo assim, aquela parte da minha infância, da minha adolescência, já moça e tudo, eu sofria maus tratos. Aí isso chamou a atenção. E eu fiquei muito triste, eu assim, meu Deus do céu, eu sofri tanto assim, tá? Por quê? Porque hoje em dia, nessa minha vida, com a minha mãe e o meu padrasto até, eu tive padrasto, tá? Eles assim não me maltratavam,
tá? Como a gente ouve falar muito nas televisões aí, coisas horríveis que os pais fazem com os filhos, tá? Que os filhos sofrem muito, eu não sei se os vizinhos, eles não vê, ou fazem de conta, ou tem medo de denunciar, e às vezes denuncia também, tá? E não dá em nada, como a gente ouve falar muito, tá? A gente ouve falar, tá? Eu tô falando de coisas que eu ouço falar, tá? Gente, que às vezes até denuncia tudo e tá ali, a criança tá toda e nada também, tá? Eu ouço falar isso, tá? Eu, assim, nunca presenciei uma denúncia, tá? Já não dizer que eu nunca vi uma criança toda machucada porque o próprio pai espancou ela, mas espancou de uma... Eu já vi, mas eu vi a criança. O pai dela, eu não sei quem é, não sei quem é a mãe dela, a criança toda roxa. Que a criança tirou a roupa. Olha, não tem ser humano que não fique apavorado, tá? É muito triste isso, uma criança toda roxa, tá? E foi o pai dela, ela falou e tudo, e qual motivo, porque tava bêbado, tá? É assim, eu falando, me dá vontade de chorar, sabe, gente? Porque imagino o sofrimento dessa criança, tá? É a única coisa que eu presenciei que eu vi assim, tá? Que eu vi. Mas assim, eu nunca sofri nessa vida, mas eu tive uma regressão mostrando isso. E eu não gostei, é bem assim, eu não pretendo mais fazer regressão. Por quê? A gente, né, óbvio que a gente sempre espera ver tudo bonito, tudo maravilhoso, tudo glamuroso, mas não é assim. A vida real é diferente, gente. Tem o lado bom e o lado ruim, tá? E eu sei mais coisas minhas, tá? Então, assim, pensem antes de querer fazer isso. Querer fazer regressão para saber o que, que foi em vidas passadas, o que tu fez, o que teu pai foi teu, o que a tua mãe foi tua, o que teu irmão foi teu, o que teu filho foi teu, que é capaz de tu não gostar, tá? Né? Tu fica chateado, fica com remorso, dependendo, tá? Pode entrar até em depressão por algo que já passou e que não tem volta, tá? Tem que pensar no agora que tu tá evoluindo. Aquele inimigo teu de vidas passadas lá, que em mais de uma vida foi teu inimigo mortal, que vocês agora é uma pessoa maravilhosa contigo e tu com ela, tá? Gente, tá? Tem que pensar no agora, tá? Assim, outra coisa, tá? Espírito obsessor. O que é muitas vezes um espírito obsessor que atrapalha a pessoa, tá? Pouca gente sabe disso aí. É aquele inimigo teu que em vez dele reencarnar, ele evoluir como tu tá evoluindo, ele não evolui, ele não nasce, tá? Ele não evolui, ele fica como um espírito, só te atormentando, reencarnação após reencarnação, querendo te atrapalhar, tá? Daí tu vai querer se igualar a esse teu inimigo de outras vezes tá ali, sempre no teu pé? Não, né? Não vai querer, né? Tá?
E se aparecer algum inimigo desses pra ti, assim, falando, te lembra daquilo que aconteceu, tal. Te lembra quando a gente brigou? Te lembra quando eu te matei? Te lembra o que tu fez pra mim, gente? Pensa da seguinte maneira, tá? Foi feito, só que, né? Passado é passado. Eu tô pensando no agora, eu tô evoluindo enquanto tu tá regredindo. Porque já aconteceu comigo. Uma vez que veio e disse pra mim, te lembra quando eu te matei? E eu, o quê? Daí, né, gente, é meio assim, tá. Agora que já passou muito tempo, não sei quantas vidas que passou e não vou fazer questão de saber disso, né? Tá? Pode ser que um dia, né? Mas não tenho interesse em estar averiguando, tá? Mas assim, tá tudo bem, tá? Tu fez isso pra mim, tu tá, tá, passou, é passado, e aí que tu tirou a minha vida. E aí? Eu vou ficar matutando isso na minha cabeça. Eu tô evoluindo. Quantas vezes eu já renasci, reencarnei e tu tá aí, ó, parado no tempo, tá? O mundo tá se desenvolvendo, tecnologia a mil, a medicina a mil, ciência e tudo mais, tu tá aí parado no tempo. Eu tô aqui e eu tô evoluindo, porque na minha infância eu fiz muita coisa errada, ruim, má, mas com o passar do tempo eu evoluí nessa vida também, tá? Eu tenho consciência disso. Agora quem vem me ameaçar, assim vem no meu ouvidinho, pera aí, tá? Vai caminhar na luz, que é melhor, e vai, né, evoluir, né? Isso é passado, tá, gente? É o seguinte, gente, bola pra frente, nada de querer ver regressão, a não ser que tenha um motivo muito grande e outra coisa. Se tu é tão curioso assim, te prepara psicologicamente, tenha bastante maturidade, tá, pessoal? Isso não é para qualquer um, tá, gente? Tá? Porque, quer queira ou não, a verdade aparece nua e crua, tá? Quando se faz regressão, tá? Tu pode ver coisas que tu vai gostar muito, vai adorar, e coisas que tu vai odiar, tá? Então é isso. É a mesma coisa quando um ente querido falece, já faz um tempo, e querer entrar em contato com ele lá na casa espírita, lá é psicografia, né, gente? Isso aí também tem que pensar muito. De repente aquele teu ente querido ali, tudo, que já faz um tempinho que faleceu, ele já tá em outra dimensão, tá? Ele já tá em outra, tá? E tu vai lá querer atrapalhar a paz dele. Ele tá numa dimensão bem mais evoluída do que aqui. E tu vai atrapalhar, vai lá na casa espírita querer. E outra coisa, se de repente não for o teu ente querido, que tu quer tanto contato, tá? E for um espírito zombeteiro se passando por ele, tá? Se passando por ele. Tem muito disso e já aconteceu comigo, de eu achar que estava me comunicando com meu filho até, e eu não estava. É o espírito se passando por ele, tá? Depois eu descobri. Caiu a minha ficha, como eu sou trouxa, eu pensei assim. Então, muito cuidado com essas coisas. Regressão, se comunicar com o ente querido, fazer jogo do copo também,
achando que um parente teu vai aparecer? Não. O jogo do copo, pessoal, é a pior coisa que tem. Ainda mais para quem não tem preparo, tá? Só pode fazer quem é espírita mesmo, espírita raiz mesmo, que tem um grande conhecimento, noção, que sente as energias chegando. Não é qualquer pessoa, tá? Uma pessoa que tem uma mediunidade, que ela sabe quem é que tá vindo, ela tá sentindo a energia. Não, não é o fulano. E ela vai dar um jeito de expulsar, né? Agora, uma pessoa que já não tem todo esse desenvolvimento, pessoal, se lasca daí. Se lasca, tá? Então é isso, gente, tá? Pensando agora no presente, tanto em termos de reencarnação, quer fazer regressão, para quê? O que tu quer saber o que passou, gente? Tem que ver o agora para mais tarde tu ficar melhor. Tanto em termos de reencarnação espiritual, como aqui agora também, que tu fez meses atrás lá, ou que fizeram para ti meses atrás de mal, principalmente, né? Assim, de anos atrás, sei lá quanto tempo atrás, gente, deixa pra lá. Aconteceu? Vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Tá? Pense no agora. Tem compromisso a fazer? Faça os seus compromissos. Almeja o que tu quer melhor para ti, tá? Ah, eu quero mudar de casa. Tem uma pessoa muito querida minha que ela decidiu mudar de cidade e eu ajudei ela, tá? Foi difícil, foi tal, ajudei ela e vai melhorar as coisas para ela. Não tiro a razão, tá? Em termos de saúde, aqui o psicológico dela tá abalado também por algo assim que é gravíssimo, dá para entender. E eu ajudei ela, tal, e ó, tudo de bom para essa pessoa, tá? Quer se mudar, quer fazer uma faculdade, quer fazer um curso profissionalizante, sei lá, do que for, gente, tá? Ou acha que tem que ir no terapeuta porque tá achando que a tua cabeça não tá boa? Vai, faça o melhor para ti agora. O que tá lá atrás, gente, já passou, já era. Já era. Vai viver a vida. Vai curtir a vida, porque a vida é curta, tá? Vai curtir a tua família, colegas de trabalho e assim por diante, tá? Gente, se ame, tenha amor por ti mesmo. Não vai fazer essas coisas, ver regressão e ficar relembrando que fulano fez, que Beltrano fez, ou que até tu fez de errado e fica com remorso, tá? Bola pra frente, tá, gente? Bola pra frente, tá? Então é isso, pessoal. Tudo de bom para vocês. Fiquem com Deus. Um beijo enorme. Tchau.